Oi, gente, tudo bom com vocês? Galera, essa é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo assim pro YouTube, primeira vez, e um vídeo falando, né? E o tema do vídeo de hoje são os versículos 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus, que é quando Jesus faz um convite para que as pessoas possam descansar nele. E aí, hoje a gente vai falar rapidinho sobre esse tema. E por que que eu escolhi esse tema? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Para quem não assistiu, recentemente eu fiz um cover da música Pode Voar. Se você quiser assistir, o vídeo tá aqui. Eu vou deixar o linkzinho dele aqui embaixo para você poder acessar, se você quiser assistir a música antes de começar a ver esse vídeo, que é legal também. E se você não é inscrito nesse canal, já aproveita, já se inscreve rapidinho, para você acompanhar as próximas coisas que vão vir por aí, beleza? E não se esquece que se você gostar do vídeo, deixa o seu gostei lá no final. Bom, gente, e quando eu escolhi a música e gravei o cover, esses versículos, principalmente o versículo 28, Mateus 11, versículo 28, eles vieram na minha mente quase que de imediato. E eu acho que tem uma relação muito próxima com essa música, né? Eu vou ler aqui para vocês, para quem ainda não conhece, ele é um versículo até conhecidinho, mas caso você ainda não conheça, eu vou ler aqui para você. Se você quiser acompanhar comigo, é só pegar sua Bíblia virtual ou sua Bíblia física, enfim, ou a Bíblia online, se você não tiver. Em Mateus 11, versículo 28 até versículo 30, Jesus fala para a multidão: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e as cargas que eu ponho sobre vocês é leve. E a gente pensa naquele trechinho da música que fala assim: deita que descansa em mim, me entregue, eu não posso tomar. Volta e vê, eu já paguei, me entrega e pode voar. É exatamente sobre isso, não é é um convite. Não é uma imposição que Jesus faz, mas é um convite para você que se sente cansado e sobrecarregado e precisa de descanso. E aí nós vamos hoje falar um pouquinho disso, entrar um pouquinho mais nesse tema, que eu acho que a música faz um pouco de alusão a esses versículos, e eu quero aprofundar um pouco mais com vocês esses dois versículozinhos, e vocês vão ver que apesar de serem dois, não, ó, são três que eu selecionei. Apesar de serem apenas três versículos, eles são carregados de muita profundidade. Beleza? Então, bora comigo. Espero que vocês gostem e que vocês sejam abençoados também. Eu vou ler de novo para vocês os mesmos versículos eu li na nova tradução da linguagem de hoje, né? Eu vou ler para vocês na ARC, que é a Almeida... Peraí, que eu nunca sei. Almeida Revista e Corrigida. Porque eu acho que ela é um pouquinho mais detalhista e a gente consegue pegar mais coisa, consegue absorver mais coisa desses três versículos. Ele fala aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Beleza. Cara, o que é jugo, o que é fardo? Primeiro que o jugo que está escrito aqui, é importante a gente deixar isso claro. Jugo que está escrito aqui é J-U-G-O, não é julgo com L, é jugo. Tá? Não tem nada a ver com julgamento, é jugo. Então,
Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Primeiro, um contexto rapidinho. Quando Jesus fala isso, ele não estava falando com os discípulos, tipo, só com os discípulos, ele não estava num grupo pequeno. Ele estava falando para uma multidão de pessoas que estava ali. Então, isso foi e é até hoje um convite a todas as pessoas que se sentem cansadas e sobrecarregadas. E aí ele já começa falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Beleza. Esse é o primeiro convite de Jesus, ele nos convida para o alívio, né? E cabe a nós aceitar ou não esse convite. E aí ele continua, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos primeiro começar entendendo o que é jugo? A palavra jugo, ela vem muito associada com escravidão, principalmente no Velho Testamento. Basicamente, jugo é uma peça de madeira, uma barra de madeira, que une dois bois para que eles fiquem juntos, para que eles consigam trabalhar juntos e levar uma carga, que seria o fardo. Aí olha só que interessante. Esses animais presos, um preso ao outro, eles carregam essa carga. E aí Jesus fala pra gente, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá, jugo suave e o fardo é leve. Por que o jugo é suave? Por que o fardo é leve? Porque quem carrega o fardo junto com a gente e está unido a nós por esse jugo é Jesus. Os ombros de Jesus são muito mais fortes do que os nossos. É engraçado porque é um convite duplo, né? Ele nos chama para ser o nosso companheiro e para ser o nosso Senhor. Mas também como nosso Senhor, ele diz aqui que ele é manso e humilde de coração. Ou seja, ele não é um Senhor que joga duras cargas na gente, que nos maltrata. Mas ele é manso e humilde de coração. E não só ele é nosso Senhor, mas ele é nosso amigo. Mais na frente, a gente vê quando Jesus já está num relacionamento profundo e íntimo com os discípulos, que ele diz para os discípulos dele que já não chama mais os discípulos de servo, mas sim de amigos. Então, o objetivo de Jesus, nesse processo de servi-lo, de segui-lo, é que a gente se torne amigo dele. E nesse processo todo, ele está próximo e unido a nós. E é interessante a gente entender aqui que o fardo, o peso, ele não é retirado, mas sim compartilhado, ou seja, a gente compartilha essa dificuldade com Jesus. Não é dizer, aceitei Jesus na minha vida e meus problemas foram embora. Os problemas, eles não vão embora. Mas estar caminhando lado a lado com Jesus e carregar esses pesos junto com ele tornam as coisas muito mais leves, né? E a gente consegue sentir alegria e descanso para nossa alma, mesmo nos momentos difíceis. E eu digo isso por experiência pessoal, e a gente só consegue entender do que esses versículos estão falando quando a gente realmente resolve assumir esse compromisso com Jesus, né? De realmente se tomar o jugo dele, estar junto com ele, ou seja, se vincular a ele para carregar os fardos da vida, para caminhar, né? Basicamente. Eu quero só passar com vocês rapidinho em Romanos 8, falando um pouco sobre, assim, para que a gente consiga definir melhor o que a gente quer dizer quando a gente fala em fardo, né?
Porque fardo já é uma expressão um pouco mais conhecida. Fardo é um amontoado de coisas que você carrega. Tipo, pode ser um fardo de palha, pode ser um fardo de tantas coisas, é um peso, né? É um amontoado de coisas que você precisa carregar, que tem um peso sobre você. E aí, quando a gente vai para Romanos 8, e eu vou ler aqui só alguns trechinhos, eu te aconselho, se você quiser depois aprofundar mais, leia Romanos 8. Ele fala sobre o que a gente pode considerar como fardo. Aqui em Romanos 8, ele está falando sobre o pecado também, que eu acho que é um dos maiores fardos, e carregar o peso da culpa e do pecado, ele é muito difícil sem Jesus, sem entender quem nós somos em Deus e sem estar caminhando mesmo com Jesus, né? E sendo moldado dia a dia. Então, em Romanos 28, ele começa aqui: pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a que ele chamou de acordo com o seu plano. E aí, pulando para o versículo 30, assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Repartiu a sua glória com eles. Uma das coisas que a gente recebe quando a gente caminha junto com Jesus é que a gente tem a glória de Deus repartida conosco. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem é Jesus, senão o próprio Deus? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele mesmo não deixou de entregar o seu próprio filho, mas o ofereceu para todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Quem te acusará do pecado? Se você tem Jesus com você, se você aceitou Jesus, ninguém. Ninguém. Ele nos livra do pecado e da culpa do pecado. Basta que a gente se arrependa e mude de atitude, obviamente. Mas aquele que nos acusa, que joga cargas pesadas no nosso ombro e faz a gente se sentir mal e péssimo, não é Deus. Deus não é o nosso acusador, Jesus não é o nosso acusador, ele é nosso companheiro, ele carrega o fardo do pecado junto com a gente. Ele pagou os pecados ali na cruz que ele não cometeu e carrega junto com a gente. E nos limpa. Basta que a gente peça perdão a ele e decida mudar de atitude. E aí ele continua, né? Ninguém vai acusar aqueles que o próprio Deus escolheu, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? De novo, né? Vamos lembrar da figura do jugo. E pensando num jugo leve. Você está unida. Você está unida com Cristo. Você está caminhando lado a lado com Ele. Você aceitou esse convite dele. E aí ele fala: pois Jesus que morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor que a gente está unido? Serão sofrimentos? Aí ele começa a falar de possíveis fardos, né? Serão sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo da morte? O perigo ou a morte? No 37, pulando aqui comigo. Em todas essas situações, nós temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só que interessante. Agora a figura do jugo a gente começa a perceber por que ele é um jugo leve.
Por que ele é um jugo suave, aliás, e por que o fardo ele se torna leve? Porque a gente está carregando esse fardo junto com Cristo. E esse jugo é aquilo que nos une a Cristo, que nos faz caminhar lado a lado com Ele. Carregar o jugo com Cristo, então, é caminhar lado a lado com Ele e aprender dele, que é o quê? Manso e humilde de coração. É ir para onde Ele vai. Se você está atrelado a Jesus, você vai para onde Ele vai. Você vai para um caminho seguro. Ele nos sustenta, é Ele que nos sustenta a cada passo. E Ele tem ombros mais fortes que nós. Então, gente, resumindo, o que é isso? Primeiro é um convite, vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se a gente para pensar, ainda mais, né, com tudo que a gente viveu nos últimos anos, tudo que a gente tem vivido, cara, quem hoje não se sente muitas vezes cansado e sobrecarregado? E interessante que isso é um convite para quem crê e para quem não crê, para todos. Então, até quem é cristão não pode cair no erro de achar assim, cara, não, eu sou cristã e eu nunca vou me sentir sobrecarregado. Sim, se você se esquecer daquele que te dá descanso, daquele que toma as tuas cargas, que carrega elas junto com você, você pode se sentir sobrecarregado. Então, ele é um convite, ele vem aqui e nos convida para que a gente deposite nossas angústias, nossos medos, nossos sofrimentos, para que Ele possa nos trazer cura, fazer milagres na nossa vida. Quantos milagres que eu não vivi, que eu nunca não vi minha família viver nesse tempo que eu conheço e caminho com Jesus. Cara, é muita coisa. Por merecimento? Não. Por puro amor de Cristo, que nós realmente não merecemos. Então, beleza. O primeiro é um convite, Ele nos atrai, resolve nossos problemas, cuida de nós, como Ele fez tantas vezes ali, a gente vai ler a Bíblia, a gente vê as curas que Jesus fez, os problemas que Ele resolveu, as conversas que Ele teve, o alívio que Ele deu para as pessoas. Mas não para por aí. Depois que Ele chama as pessoas, atrai as pessoas e diz que Ele vai dar alívio para elas, Ele faz um convite de compromisso, para que a gente assuma um compromisso com Ele, para que a gente não pare naquele alívio imediato, que é aquele alívio de ter as coisas resolvidas, de ter uma oração respondida, né? Porque isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque a gente acaba não vivendo em plenitude aquilo que Ele tem para nós. A gente vive uma vida que não tem muito sentido, porque o sentido da vida não é só resolver problema, né? Não é só pagar boleto. E a vida com Jesus ela é muito melhor. Então, beleza. Você pode escolher parar por aí. É uma escolha, e é até uma escolha de muitas pessoas. Mas você pode atentar para a segunda parte desse convite. Tome o meu jugo. Se vincule a mim. E aí, quando as pessoas se deparam com essa palavra compromisso, muitas vezes elas ficam assustadas, né? Nossa, compromisso. Ai, jugo, vou estar ligada, como assim, tal? Servo de Jesus, como é que é isso, não sei o quê. Porque a gente tem referências muito pesadas, né? De compromisso. E compromissos feitos com as pessoas erradas é muito complicado. E até com as pessoas certas, digamos assim, às vezes é complicado, porque ninguém é perfeito. E compromisso exige sacrifício, relacionamento. E também um compromisso com Jesus exige sacrifício e relacionamento. Cara, mas vale a pena. Por mais que quando você escute isso, talvez te lembre de compromissos que te machucam, que te forçam. Jesus não é esse cara. Jesus é o cara do convite. Ele não é o cara que chuta a porta. Ele não é o cara que pula a cerca pra... Pula a cerca, ficou estranho. Ele não é o cara que vai pular o cercado das ovelhas. Ele não é o cara que vai invadir o terreno. Ele é o cara que vai bater na porta.
e te convidar. Então, por mais que às vezes você ache pesado essa palavra, com Jesus é leve. Ele diz aqui: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. São cordas que a gente está preso a Jesus por cordas, mas não são cordas que nos amordaçam, que nos maltratam, que nos machucam. São cordas de amor, daquele que nos conhece, que nos ama. Então, quando a gente se vincula com Jesus, a vida se torna mais leve. Carregar os fardos dessa vida se torna uma coisa mais fácil. E, bom, pensando aqui comigo, nós somos indivíduos, né? A gente vive em sociedade, a gente vive sujeito a regras e a uma série de outras coisas. Até quem acha que não vive sujeito a regras vai acabar se sujeitando a alguma regra de algum determinado grupo, porque isso é viver em sociedade. A não ser que a gente entre dentro de uma caverna e não viva mais em sociedade. E mesmo assim a gente vai ter que se sujeitar a essa condição. Então a gente sempre está sujeito ou vinculado a alguma coisa. Só que, né? Basicamente isso. Não tem muito para onde correr. E ou você está vinculado com Jesus, ou você está vinculado com o seu fardo, com o seu pecado. Não existe meio termo aí, nessa brincadeira. E você vai me falar, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas, papapá. Tá. Se você parar para se avaliar, por mais que você faça várias coisas muito legais e maravilhosas, você vai ver que você não é um ser humano perfeito. Você vai se ver esbarrando em uma série de coisas, uma série de problemas. Não, mas pra quê? Eu já sei todas essas regras, tá? Você vai seguir lei atrás de lei, atrás de lei. Você vai perceber que uma hora você vai cair nisso. Uma hora você vai errar. E se você tentar se justificar por você mesmo, você pira. Porque, cara, a gente não consegue. A gente não consegue ser perfeito. A gente não consegue não errar. E a gente vive numa sociedade que cada dia cobra mais e mais e mais da gente para que a gente seja perfeito, para que a gente seja hiper, ultra, mega produtivo. Entende? Então, se você for parar para pensar, é um convite, sim, cara. Você não é obrigado a aceitar. Mas somos essa sociedade cansada e sobrecarregada. Porque o mundo nos joga muitas penas, muitos pesos, muitas medidas injustas, sabe? Pessoas que nos jogam pesos que nem eles conseguem carregar. E até no contexto desse versículo, se você quiser, desse capítulo, se você quiser ler depois Mateus 11, ele tá falando sobre isso, né? Sobre os religiosos que jogavam pesos excessivos nas pessoas e falavam da lei e de coisas que nem eles davam conta de segurar a onda. Então, ou seja, nós, seres humanos, não damos conta dessas coisas sozinhos, só com Jesus. Nós não conseguimos, porque nós não somos perfeitos. Mas aí a gente tem um cara amoroso, cuidadoso, um Senhor manso e humilde de coração, que se oferece para carregar os nossos pesos junto com a gente, que se entregou numa cruz para morrer por todos os nossos pecados, não só os pecados da galera daquela época, como os nossos pecados que ainda nem haviam sido cometidos. Então, é Ele que nos lava realmente desses pecados, é Ele que nos lava das nossas culpas, é Ele que tira o nosso peso. E o que eu partilho com vocês, e o que eu estou partilhando com vocês nesse vídeo, nesse momento que estou partilhando, é o que eu acredito, é a minha fé. E eu não vejo outro caminho, né? Em respeito a você, que possa ter uma ideia ou uma visão diferente da minha, mas eu falo daquilo que eu acredito, eu não relativizo as coisas que eu acredito. Então, para mim, eu creio que não há outro caminho. Acredito mesmo que ou é Ele
ou não é. Ou a gente tá preso a ele, ou a gente tá preso aos nossos pesos, aos nossos fardos e aos nossos pecados. E é muito difícil. A gente já estar nessa terra já não é fácil. Sem ele, pra mim, é impossível. E, bom, é isso. Então, eu peço a Deus que você não pare só no primeiro convite, só no vinde a mim, só no ouvir uma mensagem e se sentir feliz, se sentir cheio e aliviado, porque é muito fácil, né? A gente escuta uma música que toca o nosso coração, que fala de Jesus, que fala do amor de Jesus e é muito cativante, cara. Aí a gente pede pra orar e aí as pessoas oram e você vê que como Deus é poderoso, as coisas acontecem, os milagres acontecem. Mas será que é isso que Deus tem pra você? Será que é parar por aí, só solucionar seu problema? Como se Jesus fosse só um solucionador de problemas? Parar pra refletir, sabe? Você sendo cristão ou não. Será que é só isso que Jesus é? É só um cara que te dá aquela satisfação naquele momento de cantar aquela música, de ouvir aquela coisa boa, aquela frase que te deixa feliz? Será que Jesus é isso? É só um solucionador? É só um cara que falava bonito? Então é isso. Fica esse convite de Jesus para que você não só venha a Ele, para que você seja aliviado, mas para que você se vincule a Ele como Senhor, como amigo, como companheiro para levar suas cargas, como alguém que você vai criar intimidade, porque você vai estar ligado a Ele, porque você vai caminhar lado a lado com Ele. E eu tenho certeza que se você realmente aceitar esse convite, que você não vai se arrepender. E é isso. Espero que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe cada pessoa que assistiu esse vídeo. Que você seja abençoado. E que se você gostou, compartilhe com outras pessoas. E aproveita pra, depois de assistir o vídeo, se você não escutou a música, o mesmo que você tenha escutado, escuta ela de novo, na perspectiva desses versículos que eu acabei de conversar com vocês. E deixa Jesus tocar no teu coração. Deixa Jesus falar com você. Tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Não se esquece, se você gostou do vídeo, clica em gostei. E se você não tá inscrito, se inscreve, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus.